Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui. Amado Deus, fala conosco mais uma vez através dessa santa palavra, que as nossas vidas sejam transformadas, a nossa maneira de enxergar a vida, o mundo, tudo ao nosso redor seja transformado pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, abençoa o Teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aos domingos pela manhã, a gente tem trazido um entendimento maior sobre as principais doutrinas bíblicas, sobre o que significa ser cristão, o que significa ser membro de uma igreja. Se você tem alguma dúvida, eu recomendo que você assista às mensagens que já foram pregadas no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está num pecado grave. Pecado grave. No do Instagram, pior ainda. É quase como xingar a mãe. Você tem que se inscrever, gente. Vocês têm que se inscrever e participar daquilo que a igreja está fazendo. Depois eu vou trazer aqui o rapaz que está cuidando do nosso canal do YouTube, para que ele possa mostrar a vocês alguns números e você vai cair para trás, você vai ver só. A gente tem falado sobre a pessoa de Deus, sobre a Trindade, sobre a pessoa do Espírito Santo, seu poder. Falamos sobre o pecado, a salvação, a obra de Deus redentora. Então, assim, só não aprende quem realmente não quer, porque oportunidades para você aprender a palavra têm sido dadas. Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a igreja, a vida da igreja, o significado de pertencer, o culto, né? E como a gente deve considerar importante a igreja na nossa vida. E se eu tivesse que eleger um texto da Bíblia que sintetiza o significado da igreja, os alvos que a igreja precisa ter, com certeza eu escolheria esse texto aqui, Atos 2, 42 ao 47. O que a nova vida do Lins precisa? O que uma igreja saudável precisa? Quais devem ser os alvos dessa igreja? A resposta está aqui. Qual é a missão? Qual é a visão da igreja? É só ler Atos 2, 42 ao 47, que você vai entender qual é a missão da nossa igreja. A igreja precisa, como está escrito aqui, perseverar na doutrina dos apóstolos. Ela precisa conhecer a Bíblia. Ela precisa ter comunhão com a palavra de Deus. Ela precisa ter comunhão nós precisamos ter comunhão uns com os outros e perseverar nessa comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso é fundamental para quem quer ser cristão. Se você quer ser cristão, você tem que se encaixar em Atos 2, 42 ao 47, senão é impossível ser cristão. Nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos ter temor de Deus. Deus não é o cara lá de cima, entendeu? Ele faz uma parada por mim. Não, Ele é o Senhor. E nós precisamos respeitá-lo e adorá-lo, andar no temor de Deus. A igreja é um lugar de sinais e milagres, onde Deus opera maravilhas, onde nós oramos, buscamos a Deus, e Deus
vem em nosso favor e age em nosso favor quando nós o buscamos através da fé. Na igreja diz que eles tinham tudo em comum. Havia um senso de comunidade, de um cuidar do outro, de um buscar estar próximo do outro, de perdoarmos uns aos outros. Essa comunidade que andava junto. Eu não podia ter muito e ver o meu irmão morrendo de fome. Isso não pode acontecer no meio da igreja. A igreja ela era perseverante. As pessoas estavam lá, perseveravam em ir ao templo. Estar na igreja exige perseverança. E quando nós somos cristãos, nós não faltamos culto por qualquer bobeira. Nós não faltamos culto por qualquer coisa sem significado, porque há um significado muito grande para a minha vida estar nesse lugar. Nós temos comunhão, nós estabelecemos amizades, nós estamos ao redor da mesa, louvamos a Deus de coração, aquilo que nós fizemos aqui um pouco antes. Louvamos a Deus, cantamos palavras que exaltam o Senhor das nossas vidas. A igreja se torna um lugar que tem a simpatia das pessoas de fora. Elas chegam aqui e se sentem acolhidas. Elas chegam aqui e se sentem abençoadas. É um povo simpático. Amém? Salvo algumas exceções. Salvo algumas exceções. É uma igreja acolhedora. Nós estamos aqui juntos para ouvir a voz de Deus, para confortar um irmão que está passando por um problema. E diz aqui o texto que o Senhor ia acrescentando dia a dia as pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, nessa igreja saudável, da qual nós fazemos parte, há também crescimento numérico, que demonstra a saúde da igreja. Crescimento espiritual e crescimento numérico. Esse aqui é o sonho de qualquer pastor sério, de qualquer pastor que quer ver realmente a sua igreja abençoada e que ela seja igreja de Cristo. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o aspecto da comunhão. Como a comunhão é importante dentro da igreja, para a igreja. Não basta apenas vir à igreja. Isso é parte, mas você precisa participar da igreja. Você precisa ser igreja. Amém? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e perguntaram a alguns membros de igreja por que a igreja existia. E uma boa porcentagem dos irmãos, se eu não me engano, 38%, afirmou que a igreja existia para servir aos interesses religiosos dessa pessoa e da sua família. Tem alguma coisa muito errada nessa resposta, irmãos. A igreja está aqui para que na igreja você sirva a Deus e você sirva aos seus irmãos. E essa mudança de ênfase, essa mudança de compreensão vai determinar as suas atitudes em relação à igreja. Se você vem para cá pensando em servir, é uma coisa. Se você vem para cá pensando em ser servido, é outra, totalmente diferente. Porque se você pensa em ser servido, a igreja vai ser para você como um fast food. Onde você chega, você quer rápido ser atendido, entregam a você aquilo que você quer e você, vai embora. Se você tem uma ótica da igreja de cliente, você está aqui porque você é um cliente, e a igreja tem que servir aos seus interesses, você está pagando, porque está dando um dízimo, uma oferta, para ter um show.
E aí, quando esse show é bom, beleza. Quando esse show não é tão bom, você vai pagar o show em outro lugar. Pastor é seu empregado, te agradou, tá bom, não agradou, você pula fora. Se você pensa assim, você está completamente perdido sobre o verdadeiro significado da igreja. Tem pessoas que amam mais ao seu ideal de igreja do que a igreja da qual fazem parte. Você entende isso que eu disse? Vou explicar para você. Tem pessoas que olham para a igreja e pensam que a igreja tem que ser do jeito que elas querem. E quando elas percebem que a igreja não é do jeito que elas querem, elas ficam decepcionadas e elas param de se envolver, elas vão embora, elas criticam sem querer fazer parte da solução, elas não conseguem entender que muitas vezes Deus coloca elas numa igreja diferente daquilo que elas querem, porque através disso Ele vai agir tratando o coração dessa pessoa. Tratando o seu coração sobre perdão, tratando o seu coração sobre misericórdia, tratando o seu coração sobre paciência, nós seremos moldados no convívio da igreja. A igreja, ela não pode ser centrada naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos. A igreja, ela é centrada na vontade de Deus. É Deus quem define como a igreja tem que caminhar. Amém? E nós precisamos nos preocupar em ouvir a voz de Deus para caminhar debaixo da bênção de Deus, com os alvos que Deus estabeleceu para a sua igreja. E isso, meus irmãos, vai fazer com que a gente conviva no meio de pessoas diferentes, pessoas de verdade, de carne e osso. Não as pessoas que nós idealizamos para estarem dentro da igreja, mas pessoas que uma é mais geniosa, a outra é mais paciente, uma fala de um jeito, a outra fala de outro. Todos nós somos santos, mas ao mesmo tempo pecadores. E Deus vai usar essa tensão no meio da nossa comunhão para poder gerar em nós o fruto do Espírito. E nós precisamos ter consciência disso. Jesus e o amor de Deus é que será o vínculo perfeito entre nós. Amém? E aí nós vamos caminhar juntos, nós vamos orar juntos, nós vamos suportar uns aos outros em amor. Nós vamos, às vezes, ser confrontados com os nossos erros, confrontados com a nossa personalidade que tem dificuldades. Porque comunhão da igreja, não se engane, meu irmão, comunhão da igreja não é algo que acontece só porque a gente se identifica muito. Nossa personalidade bate, que é uma beleza. Não! Comunhão da igreja é algo que acontece através do poder sobrenatural do Espírito Santo. Nós precisamos contar com o agir dele. Senhor, gera amor nesse lugar de maneira sobrenatural. É algo espiritual, irmãos. Nós estamos aqui unidos, mesmo sendo tão diferentes, mesmo pensando tão diferentes, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. E nos capacita, e nos une, e produz nesse lugar uma igreja abençoada através da sua graça. Mas isso vai nos levar a ter que lidar com os defeitos uns dos outros, a sermos pessoas amigáveis, a perdoarmos alguém quando nos ofende, a procurar uma pessoa quando temos algum problema em relação a ela, quando não entendemos alguma coisa que ela falou. Isso vai nos levar a ajudar as pessoas que chegam aqui a se integrarem.
Se você é um membro da igreja, está integrado na igreja, e vê chegando uma pessoa na igreja, integre essa pessoa. Colabore, faça a sua parte, abençoe, acolha, para que as pessoas se sintam felizes nesse lugar, cuidadas nesse lugar. Atos, capítulo 4, versículo 32, vai nos dar mais uma dica disso. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Um coração e alma. Isso significa que eles estavam envolvidos por inteiro na igreja. Você precisa estar envolvido por inteiro na igreja. Não é algo que pode acontecer na superficialidade, de você vir, 10 minutos antes de terminar, você vai embora, você chega 10 minutos depois que já começou, tem as atividades da igreja, mas você não participa de nenhuma. Não dá para ser igreja no superficial. Para ser igreja, nós precisamos estar com o coração e a alma nesse lugar, crendo no poder de Deus, crendo que, através da pregação da ressurreição do Senhor, nós teremos abundante graça, seremos cheios do Espírito Santo e vamos estar juntos aqui, fazendo a missão de Deus. A comunhão da igreja sofre quando nós colocamos acima do coletivo, do bem coletivo, as nossas individualidades, os nossos interesses próprios. A igreja não é fruto daquilo que nós sentimos, ela é uma comunhão de pessoas que estão colocando a alma, o coração nisso daqui. A comunhão da igreja sofre quando nós fazemos panelas para ficar maldizendo os outros. Não há problema nenhum em você ter mais amizade com um do que amizade com outro, sair com um e não sair com outro. Não há problema nenhum nisso. O que há problema é você se juntar para criticar um, se juntar para meter o malho no pastor, criar partidos, o PL da igreja, o PT da igreja, o PDT da igreja, os partidos aqui. Não, irmãos. Soberba, coração soberbo, isso faz mal à igreja. Nós estamos aqui para servir, para abençoar, para amar. Nós precisamos entender que a igreja é uma bênção, é uma dádiva de Deus para a nossa vida. Essa igreja é uma bênção para a sua vida. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para você. Você precisa entender a igreja dessa forma. A comunhão daqueles que são justificados por Cristo e são chamados a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja é uma igreja santa, é uma igreja que glorifica o nome de Cristo, ela é a noiva do Cordeiro, ela é uma igreja militante, um dia ela será uma igreja triunfante. A igreja é a família de Deus. Ela é fonte de encorajamento quando nós estamos precisando. Ela é fonte de intercessão quando nós precisamos de oração. Ela é fonte de amadurecimento para a nossa vida espiritual quando nós servimos. Se você quer ter comunhão, converse com o pastor, converse com as pessoas da igreja. Não fique isolado, mesmo que de repente você seja uma pessoa tímida, vença um pouco a sua timidez. Sirva,
Se você quer ser parte da igreja, você tem que servir, irmão. Pode ser de qualquer jeito. Pode ser vindo ao culto, você já está ajudando, já está servindo. Quarta-feira, já está servindo. Pega uma vassoura, tem coisa para varrer, vai ajudar. Escola bíblica, a gente precisa. Escola bíblica infantil, louvor, recepção, obreiros. As coisas acontecem com o tempo, mas tem lugar para você servir, meu irmão. Às vezes você identifica uma coisa que não tem na igreja, mas que seria bom ter. E você pode ser a solução. Vá em tudo, participe de tudo que a igreja faz. Vai ter velório, vai no velório. Vai ter passeio, vai no passeio. Vai ter estudo, vai no estudo. Vai ter homens e mulheres, vai também. É assim que você vai participar e ser parte da igreja. Aprofunde as suas amizades. Aprenda a lidar com as diferenças. Perdoe quando surgirem conflitos. E assim que você estiver integrado, ajude as pessoas na sua integração também dentro da igreja. Amém, irmãos? Pega no braço e fala, você é tímida? Eu sou também, mas vamos lá. E aí, às vezes você vai conhecer uma pessoa que vai se tornar sua amiga, que vai dividir com vocês as lutas, que vai orar por você, você vai orar por ela. Daqui a pouco vocês estão saindo juntas para passear, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte nisso. Não pode só esperar que a igreja faça a parte dela. Não, eu vou esperar que o pastor vai um dia promover o dia para eu conhecer todo mundo na igreja. Meu irmão, pode acontecer, mas pode não acontecer. Não fique esperando, não. Faz a sua parte. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículos 1 ao 7. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João está falando, irmãos, nós vimos a Jesus. Ele é o Verbo da vida, ele é a fonte eterna de vida e salvação. E nós estamos anunciando a vocês esse evangelho, que é fonte de vida, com um propósito, de que assim como nós temos comunhão com o Pai e comunhão com o Filho, vocês também tenham comunhão conosco. O evangelho nos foi anunciado para que você tenha comunhão com Deus e comunhão com a igreja de Deus. Mas para mantermos essa comunhão, nós não podemos andar em trevas. Deus é luz. E se nós estivermos nas trevas, nós não podemos ter comunhão com Deus. Mas se nós andarmos na luz, se nós estivermos firmes com Deus, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, irmãos. O evangelho foi anunciado à igreja para nós termos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Hebreus, capítulo 10.
Versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Você está aqui para animar o teu irmão. Você está aqui para encorajar ele, para falar, vamos lá, meu irmão. Você está passando por essa situação aí, mas eu estou contigo. Estou orando por você, vamos lá. Encorajar. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Não é hora de você ir para a igreja uma vez no mês, meu irmão. Acorda! Isso não é participar do corpo de Cristo. Não é hora de você ser um desigrejado. Não é hora de você ser um cristão nominal. Jesus quer você na igreja. Você tem alguma dúvida disso, meu irmão? Que Jesus quer você na igreja? Foi Ele que fundou a igreja. E é assim que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem que entender que é um privilégio que Deus te dá de estar nesse lugar, porque tem pessoas que gostariam de estar aqui, mas estão num leito de hospital, irmãos. E Deus está dando a você a oportunidade de estar aqui. A igreja é um vislumbre daquilo que vai acontecer no céu. E se você não faz questão de congregar, talvez você não faça questão de ir para o céu também, meu irmão, porque isso aqui é um ensaio para o céu. Estar com o Senhor, louvar, estar com os nossos irmãos. O céu é isso, irmãos. Todos nós exaltando ao Cordeiro de Deus que venceu a morte. Nós podemos fazer isso hoje, aqui, agora. E nos prepararmos para o dia em que nós vamos encontrar o nosso Senhor. Quando nós congregamos, quando nós estamos juntos, Jesus faz presente entre nós. Os apóstolos estavam juntos, se reuniam, partiam pão, conversavam, oravam. Era igreja, a igreja reunida. Algo significativo, uma expectativa no coração. O crente é alguém que tem expectativa de ir para a igreja, irmãos. Você tem que questionar o seu cristianismo se você não faz questão de estar na igreja. Questione a sua fé, questione a sua salvação, porque ela é incompatível com o estar na igreja, se você não gosta de estar. A palavra de Deus diz que nós precisamos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. 1 Coríntios 12, abra lá, por favor. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha,
para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Irmãos, a igreja não é só um CNPJ. A igreja ela é um organismo vivo. E ser parte da igreja é ser parte desse organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. Se nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Individualmente e coletivamente, membros desse corpo. Se nós somos corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, ele vai agir através do corpo, que somos nós. Nós é que vamos levar a igreja, levar Cristo à sociedade. Nós precisamos ser luz para aqueles que andam em trevas. Nós precisamos agir, orar pelo crescimento da igreja, clamar pelos perdidos. Nós somos a resposta de Deus às nossas próprias orações. A igreja é um organismo em ação. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus opera através da igreja, irmãos. Deus não opera através do prédio. Deus não opera através da definição de que nós somos uma igreja pentecostal ou de que nós somos uma igreja reformada. Deus opera através de servos e servas que proclamam a glória do seu santo nome nesse lugar. Se a ICNV Lins quer fazer a diferença, nós precisamos brilhar como luz no meio da nossa sociedade. O Espírito Santo tem que conduzir a igreja. Ele habita em nós. Não podemos simplesmente fazer aquilo que queremos. Não, eu estou na igreja, mas eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Pastor não manda em mim. Eu estou na igreja, mas eu faço o que eu quero. Não, irmãos. O olho não pode simplesmente fazer o que quer. Agora eu vou olhar, agora eu não vou olhar. O braço não pode falar, não quero pegar essa caneca, não. Os membros vivem em função do cabeça que é Cristo. E eles trabalham pelo bom funcionamento do corpo. Eles não trabalham para si mesmos. O olho não trabalha para si mesmo. O meu braço não trabalha para ele, fazendo o que ele quer só para suprir a vontade dele. Ele trabalha para o corpo. Você precisa trabalhar para o corpo, para o bem-estar da igreja. O seu foco precisa estar no bem-estar da igreja e não no seu próprio bem-estar. Apenas. E se em algum momento uma parte do corpo está trabalhando contra o corpo, está produzindo células ruins para o corpo, que vão trazer doença para o corpo, essa parte do corpo tem que ser tirada. Então, irmãos, o corpo não é um só membro, mas muitos. Todos nós somos corpo de Cristo, amém? E Ele quer usar a vida de cada um de nós. A vesícula não pode falar, não vou fazer o que eu tenho que fazer, não. O baço, não, agora eu vou cancelar minha participação na igreja. Não, são todos colaborando para o crescimento saudável do corpo. Mas se a igreja estiver doente, ela não tem como crescer. Se ela estiver cheia de gente que só pensa em si, de gente que só olha para o seu umbigo, de gente que só está aqui para sugar o que a igreja produz,
de gente que se acha melhor do que as outras pessoas, a igreja está doente. E um corpo doente, ele não vai crescer saudável. Se você pensar que você não é importante porque você não é a parte do corpo que você queria, você precisa funcionar para o corpo. Eu não sou pastor, então não vou fazer nada. Ah, não, já tem quem cuide ali das crianças, eu não vou fazer nada. Meu irmão, Deus colocou cada parte do corpo com um propósito. Você está aqui com um propósito. Fala com o teu irmão, meu irmão, creia, você está aqui com um propósito. Deus dispôs os membros como lhe apraz. Nenhum de nós pode dizer que o outro não é necessário. Não, você não é orelha, então você não precisa de você, não. Quem somos nós para falar isso? Mesmo aqueles que parecem mais fracos são necessários. De repente, aquela parte... Intestino. Pô, não deve ser legal ser intestino, né? Não deve ser legal. Mas é necessário. Pô, vai ter uma diverticulite para tu ver o que é bom, meu amigo. Sinistro. Mesmo os que parecem mais fracos são necessários. Os que parecem menos dignos recebem muito maior honra. Irmãos, você pode ser a pessoa mais talentosa, sei, ter dinheiro, ser uma pessoa especial, mas nada disso faz sentido se você estiver fora da igreja, se você estiver fora do corpo. Se cortar a minha mão, minha esposa diz que minha mão é bonita, ela diz, né? Mas se cortar ela e botar ela ali no canto, mãozinha, o que ela vai servir? Só na família Adams, né, que ela serve. Mas ela não vai servir para nada, ela vai ficando roxinha ali. Então você, meu irmão, é uma bênção, é maravilhoso. Mas você tem que ser maravilhoso para o corpo. Mutualidade. Nós não estamos aqui para competir. Não, a perna vai competir com o braço para ver quem é melhor. Nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para cooperar. E isso traz comunhão para a igreja, para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo. Nós precisamos estar conscientes do nosso papel na igreja. Qual é o seu papel na igreja, meu irmão? Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se alegram com ele. Deus quer usar essa igreja, amém, irmãos? E nós precisamos ser agentes da comunhão. Ajudar. A gente vai ajudar para que haja comunhão, para que as pessoas estejam juntas, para que as diferenças sejam superadas, para que o perdão seja constante no nosso meio, para que as pessoas se sintam acolhidas nesse lugar. Nós vamos ser uma igreja de comunhão. E Deus vai fazer maravilhas através dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Os músicos...